Telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este programa é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico na Superintendência da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre a Epístola aos Hebreus, é um comentário bíblico do pastor José Gonçalves, a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Nós vamos estudar a lição de número 3, a lição agora do dia 21 de janeiro de 2018, que tem por título a superioridade de Jesus em relação a Moisés. E o texto áureo se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo 3 e o versículo 3, que diz: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. E a verdade prática, Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi um mordomo, o Salvador foi o dono. Bem, então nós temos aqui 3 tópicos a serem comentados sobre a tarefa superior de Cristo, a autoridade superior de Jesus em relação a Moisés e um discurso superior de Jesus em relação a Moisés. Convidamos você a permanecer conosco, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, graças a Deus por mais esta oportunidade, estamos aqui para estudar mais uma lição deste trimestre. Vamos estudar a lição de número 3, que tem como título a superioridade de Jesus em relação a Moisés. E a lição de hoje é baseada no capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. Já temos estudado nas 2 lições anteriores que Jesus, como Filho de Deus, é superior aos anjos, né? Ele é Deus. E no capítulo 2 também temos estudado que Jesus, como Filho do homem, né? Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. E hoje, na lição de número 3, baseada no capítulo 3 da carta aos Hebreus, vamos estudar a superioridade de Jesus em relação a Moisés, como também o perigo da incredulidade e da desobediência. O autor dá início ao capítulo 3 fazendo esse contraste entre Jesus e Moisés. Então isso é importante e ao longo desse capítulo 3, o escritor aos Hebreus, ele não diminui em nada a pessoa, a figura e a obra de Moisés, nem aquilo que ele representa na Bíblia e para os judeus. Não há nenhuma diminuição da importância de Moisés, né, que foi aquele instrumento de Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio e conduzi-lo à terra prometida. Porém, o escritor aos Hebreus, além de mostrar a importância de Moisés, ele mostra que Jesus foi mais importante ainda do que Moisés, que Jesus é superior. Nesse contraste entre Moisés e Cristo, conforme diz aqui a introdução da nossa lição, Moisés é visto como um administrador da casa, enquanto que Jesus é colocado aqui como um edificador da casa. Também o autor mostra que Moisés é retratado como servo da casa, enquanto Jesus é retratado como filho. Filho é maior do que o servo. E, em terceiro lugar, Moisés foi enviado em uma missão terrena, enquanto Jesus foi enviado numa missão celestial e eterna. Então, são 3 contrastes importantes que compara Moisés e a sua obra com Jesus e sua obra. Então, Cristo, como pessoa e na sua obra, no seu trabalho, é superior a Moisés em todos os aspectos. E no tópico 1 da nossa lição, fala que uma tarefa superior, a tarefa, a obra
né, de Jesus, o que ele fez foi maior e mais importante do que o que fez Moisés. E o autor aos Hebreus, aqui no capítulo 3, ele introduz, né, esta seção que vai do versículo 1 ao versículo 6, tomando como ponto de partida o que ele tinha falado anteriormente no final do capítulo 2, versículos 14 a 18. Então, tomando por base esse conhecimento, os seus leitores, a quem ele chama afetuosamente de irmãos santos, veja que no versículo 1 da leitura bíblica em classe, o escritor diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então ele chama a atenção aqui que os irmãos santos, aqueles que fazem parte da igreja, são participantes da vocação celestial. Fomos chamados para o céu. A Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui, nós somos peregrinos e forasteiros, a nossa pátria é o céu. Estamos caminhando em direção não à terra prometida terrena, lá em Canaã, lá na Israel terrestre, mas a terra prometida celestial. Então a nossa vocação é superior. Enquanto Moisés liderou o povo de Israel para sair do Egito e ir em direção, peregrinar no deserto, em direção a Canaã terrena, Jesus, ele nos libertou do mundo de pecado para nos direcionar a Canaã celestial. Estamos peregrinando aqui no deserto deste mundo e temos como guia não Moisés, mas o próprio Jesus Cristo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus é que nos direciona, nos dirige, nos conduz a Canaã celestial. Então ele é quem nos conduz a esse destino eterno. Então, em tudo, Jesus é superior a Moisés, a quem coube a missão de conduzir o povo a Canaã terrena, mas Jesus tem uma missão, pastor Zé Roberto, muito mais superior, que é de conduzir a sua igreja a Canaã celestial. Isso mesmo, pastor Fábio. 1.2, uma missão superior, e é importante que a gente destaque também o papel que Moisés tinha dentro da religiosidade, da cultura e da história de Israel. Mas a gente ressalta também que a libertação de Moisés, aquela para a qual ele foi enviado, daí o termo apóstolo, ele foi enviado com uma missão de libertar o povo rumo a uma Canaã, mas que era uma Canaã geográfica, era uma Canaã terrena, enquanto que a missão de Jesus é superior, porque se trata de uma missão de conduzir os irmãos santos a Canaã celestial, a cidade santa. Portanto, a vocação de Jesus é muito maior do que a vocação, ou chamado, ou apostolado, ou envio de Moisés. E aí é importante que a gente compreenda essa dimensão, porque os judeus, os hebreus propriamente, tinham Moisés na mais alta estima. Eles consideravam Moisés o grande legislador, o enviado de Deus, aquele que foi responsável ou responsabilizado por Deus para libertá-los do cativeiro egípcio, isso por volta do século XV a.C., e sempre que o hebreu se dirigia a Moisés, que inclusive quer dizer aquele que foi tirado do rio, o homem que foi criado na cultura do Egito, se tornou, de certo modo, até um príncipe do Egito, ele abriu mão de tudo isso para cumprir um propósito e um desígnio divino, que foi tirar aquele povo que era o povo dele, o povo de Israel, lá do cativeiro egípcio, e conduzi-lo até a Canaã terrenal. E os hebreus, eles tinham essa estima por Moisés, e o autor da Epístola aos Hebreus, com o objetivo, mais uma vez, de demonstrar que os crentes hebreus não podiam mais retornar aos rudimentos da religião judaica antiga, ele destaca aqui que Jesus
é superior. Então, essa palavra superior é muito importante no contexto da epístola aos Hebreus. E Jesus é superior, nós vamos ver aí mais adiante, ele é superior porque ele é retratado como o edificador da casa, enquanto que Moisés, digamos assim, era o servo, era o administrador. Deus chamou Moisés e disse: olha, Moisés, você vai colocar agora em ordem a situação aí do povo de Israel, vou lhe dar as leis e você vai orientar o meu povo para que ele se conduza da melhor forma possível. E o autor da Epístola aos Hebreus deixa claro aqui no versículo 4, quando ele diz: porque toda casa é edificada por alguém. Moisés administrou a casa, mas quem construiu a casa? Quem edificou a casa? E ele diz: mas o que edificou todas as coisas é Deus, portanto, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma breve pausa, voltaremos em seguida para dar continuidade ao nosso debate. Muito bem, queridos telespectadores, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, nesta lição de número 3, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. É bom que a gente sempre se lembre que nesta carta aos Hebreus, o pano de fundo desta carta é que cristãos de origem judaica, judeus que tinham se convertido, hebreus que tinham se convertido ao cristianismo, alguns deles estavam abandonando o cristianismo e voltando aos rudimentos da lei, às práticas cerimoniais da lei mosaica, e foi necessário que o escritor aos Hebreus escrevesse essa carta, não somente para adverti-los quanto à apostasia, adverti-los quanto a essa questão do retorno aos rudimentos da lei mosaica, mas também para mostrar que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior aos profetas, que Jesus é superior a Moisés e que Jesus ele é mediador de um novo concerto. Ele representa uma mediação superior, como diz aqui no nosso tópico 1.3 da lição. Os primeiros versículos da nossa leitura bíblica em classe diz que: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O sumo sacerdote lá, quando Moisés entregou a lei, era Arão. E agora, no cristianismo, na nova aliança, o nosso sumo sacerdote é Jesus. Aliás, Jesus, ele é ao mesmo tempo o sacrifício, e não é um sacrifício qualquer, é um sacrifício perfeito. Ele derramou o seu sangue puro, imaculado, para expiar os pecados de toda a humanidade, e ao mesmo tempo que ele é o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também ele é o sumo sacerdote desta nossa confissão, o Evangelho de Jesus Cristo. Então diz que Jesus sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Moisés foi fiel na obra dele, na missão dele, na mediação entre o povo de Israel e Deus ali no Egito, mas Jesus foi maior, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. A glória de Moisés era desvanecente, a de Jesus é eterna, é permanente. Então, Jesus ele é superior a Moisés, não apenas em relação à missão, mas também em relação à função que exercia. Os crentes deveriam ter em mente que a mediação de Jesus era em tudo superior ao sistema mosaico e levítico. Cristo era o mediador da nossa confissão, porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E nos deu o ministério da reconciliação. Jesus, ele era o próprio sacrifício. Paulo diz: Cristo, que é a nossa Páscoa,
foi sacrificado por nós. Então, por ser o sacrifício perfeito, e Pedro diz que a gente foi resgatado da nossa vã maneira de viver, não através de sangue de animais, de touros, de carneiros, de ovelhas, de bodes, mas nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver através do precioso sangue de Jesus Cristo, desse Cordeiro imaculado. Então, por isso, Jesus, ele é mediador, ele exerce uma mediação superior à de Moisés. E diz o versículo 3 do capítulo 3 de Hebreus: ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, o escritor aos Hebreus, para mostrar a superioridade de Cristo em relação a Moisés, ele faz essa comparação, dizendo, né, de que numa casa, aquele que edificou a casa tem maior honra do que aquele que apenas administra ou é servo naquela casa. E ele faz essa comparação, e no versículo 5 ele diz que, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então, Deus foi quem edificou a casa através de Cristo, ele edificou a casa, Moisés é apenas um servo. Então ele usa esse linguajar para mostrar a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Muito bem, então nós vemos ainda aí nesse tópico 1.3, só para acrescentar algo mais, uma palavra importante ainda aqui nesse versículo, que é a palavra confissão, né? E essa palavra confissão, ela dá a ideia justamente do fato de que os hebreus, os cristãos hebreus, eles haviam feito uma confissão em prol de Cristo, mas alguns deles estavam querendo renegar essa confissão, estavam querendo voltar atrás e, digamos assim, estavam querendo abandonar a confissão que haviam feito por Cristo e retomar uma confissão antiga que estava sendo feita em prol da lei mosaica. O judeu, ele tinha a famosa declaração bíblica lá do livro do Deuteronômio, Shema Adonai Eloheinu, né? O Deus, ouve Israel. E aquela era uma confissão de fé do povo hebreu, uma confissão, demonstração de que havia confiança no Deus que havia libertado o povo do cativeiro. Mas agora nós somos participantes de uma nova aliança, e nessa nova aliança nós confessamos com a nossa boca, nós professamos que nós temos parte com Cristo e que Cristo é o mediador de uma nova aliança e de uma aliança superior, e nós não podemos voltar atrás, ainda que Moisés tenha tido o seu lugar, tenha o seu respeito, a sua consideração dentro do contexto do próprio Evangelho, porque a gente não pode negar que o cristianismo também é judaico, a fé vem dos judeus, o próprio Jesus era judeu, a gente não pode negar esse fato e essa realidade, mas Jesus é superior. E o ponto 2 da nossa lição diz justamente isso, que ele tem uma autoridade superior. E qual é a autoridade superior de Jesus? 2.1, ele é construtor, não apenas administrador. O pastor Fábio já ressaltou aqui que tanto Moisés quanto Jesus, eles foram fiéis na casa de Deus. Isso no versículo 2, ele diz isso. Ele diz, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Mas o que ele destaca no versículo 3 é que Jesus não é apenas um servo da casa. Jesus é o próprio edificador da casa. E tem uma palavra grega aqui muito importante, que é a palavra axio, que é traduzida como digno, valor. Então, demonstra e ressalta a condição de Cristo em relação a Moisés. E mais ainda, a presença de um tempo verbal aqui no pretérito, na comparação de Moisés com Jesus, mostra que a condição e a posição, a própria glória de Moisés se encontrava numa posição desvanecente, ou seja, desvanecente da ideia de algo que está se indo, de algo que está murchando, de algo que está se apagando, e
a condição ou a glória de Jesus, ela é permanente. Então, a glória de Jesus está sempre firme, está sempre deslumbrante. E nós já destacamos aqui na primeira lição, na primeira aula que nós tivemos, que Jesus, ele é o clímax, ele é o ápice da revelação de Deus. Então, de certo modo, nós chegamos à seguinte conclusão: enquanto que a revelação mosaica, ela vai declinando, a glória de Jesus vai se estabelecendo, inclusive como ponto fundamental na interpretação do Evangelho e das Sagradas Escrituras. Com isso, nós encerramos então mais um bloco da nossa aula. Convidamos você a permanecer conosco e nós voltaremos em seguida. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje estudando a lição de número 3, que fala de que Jesus é superior a Moisés. Cristo é superior a Moisés em vários aspectos que já foram colocados aqui nesta lição de hoje. Jesus, enquanto Moisés é visto como administrador da casa, Jesus, ele é o edificador, o construtor da casa. Assim como Moisés é retratado como servo da casa, mas Jesus é retratado como filho da casa. Moisés foi enviado em uma missão terrena, enquanto Jesus numa missão celestial. E o escritor aos Hebreus, quando ele fala dessa comparação entre Moisés e Jesus, ele diz no versículo 6, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. É muito recorrente na Epístola aos Hebreus o autor mostrar que Jesus e o Evangelho de Jesus Cristo são superiores à lei, a Moisés, aos profetas e aos anjos, e por causa dessa superioridade de Jesus, é necessário que a gente persevere e permaneça firme nos caminhos de Jesus. Então, o escritor ele fala dessa superioridade de Cristo e depois vem com uma palavra exortativa de advertência para os seus leitores, e diz que se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E aí ele entra no versículo 7, dizendo, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então, é interessante que o escritor aqui aos Hebreus, ele mostra que na época do Antigo Testamento, quando Moisés conduzia o povo no deserto em direção a Canaã, o povo não creu em Deus, o povo se rebelou contra Deus, não acreditou nas promessas de Deus, embora eles tivessem visto muitos milagres de Deus ali no deserto. Durante 40 anos, Deus operou muitos sinais sobrenaturais, muitos milagres, muitas intervenções sobrenaturais, de mandar o maná do céu, de fazer a água fluir da rocha, de atravessar o Mar Vermelho, o Rio Jordão e tantos outros milagres. Uma coluna de nuvem durante o dia os acompanhava, uma coluna de fogo à noite para aquecê-los. Então, tinha muitas manifestações sobrenaturais do poder de Deus, milagres de Deus sendo operados na vida do povo de Israel. No entanto, apesar desses milagres, eles não creram. E aqui o comentarista no tópico 2.2, ele chama a atenção sobre o perigo de ver, mas não crer.
às vezes a gente acha que para que as pessoas creiam tem que ter muito milagre, e tem que ter milagre que é para o povo crer. Se o povo não vê milagres e não vai crer, não é bem assim. Às vezes sim, às vezes não. Então, Jesus realizou também milagres em algumas situações lá em Israel e o povo não creu. Inclusive, Jesus disse que se tivesse feito milagres lá em Tiro, em Sidom, o povo lá teria se convertido, enquanto que o povo de Israel não se converteu. Então, na época da peregrinação do povo ali no deserto, Deus, através de Moisés, realizou muitos milagres no meio do povo, mas parece que o povo, quanto mais vê milagres, menos acredita, ficam acostumados com o sobrenatural e dependentes, cria uma dependência. Se não estiver vendo milagres, se não estiver vendo sobrenatural, fica com a fé pequena, deixa de crer porque não viu nenhum sinal. E a nossa fé, pastor José Roberto, meu querido telespectador, não pode ser apoiada somente em milagres. A Bíblia diz que a fé, a convicção de fatos que se não vê, é a certeza das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Então, eu sei que em algumas circunstâncias, um milagre ajuda a aumentar a nossa fé, mas ele por si só não vai prover toda a fé que necessitamos ter em Deus. É isso, e o próprio apóstolo Paulo, ele diz na sua epístola aos Coríntios que nós vivemos por fé e não por vista, e essa era a condição do povo hebreu, e eles se viciavam, nós vamos usar essa expressão assim, entre aspas, porque de certo modo é um exagero, mas eles ficavam totalmente dependentes de sinais, e eles queriam um sinal e depois outro sinal e outro sinal, de tal modo que o próprio Jesus, quando veio, os doutores da lei, os fariseus, eles exigiam de Jesus um sinal. Faz um grande sinal, um sinal também, um sinal tão grande como aquele que Moisés fez. Jesus alimentou uma multidão e com 5 pães, 2 peixes, e eles disseram, isso não é nada, queremos ver você alimentar como Moisés alimentou, caiu codornizes, maná do céu. E aí Jesus diz, olha, nenhum sinal vos será dado, senão do profeta Jonas. E foi o sinal da sua morte, da sua ressurreição. E essa é uma mensagem superior. Então Jesus demonstrou de fato que ele era superior a Moisés e superior à antiga aliança. O ponto 2.3 é o perigo de começar, mas não terminar. E essa era a condição daqueles crentes hebreus e de muitos hoje, Pessoas que começam tão bem, mas não persistem. E não, de nada vale, meu irmão, se você começar entusiasmado, empolgado. Eu gosto de dizer sempre que a caminhada do cristão pode ser devagar e sempre, mas é importante que seja até o fim, que seja até o final. Eu já, ao longo do meu percurso de fé cristã, eu já testemunhei muitas pessoas que começaram com muita euforia, muito entusiasmadas, muito empolgadas, muito motivadas, mas foi como fogo de palha. Rapidamente se apagaram, desistiram da caminhada, negaram o Evangelho, não persistiram na fé nem na doutrina, esqueceram do testemunho. Então, de nada adianta começar pelo Espírito e terminar na carne. E pior ainda, de nada adianta você começar e depois apostatar da fé. Então, o cuidado que se deve ter, o autor da Epístola aos Hebreus aponta isso aqui, e ele diz no versículo 11, capítulo 3, versículo 11, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E aí ele faz aqui uma analogia, o termo repouso aqui é sinônimo de descanso, de Shabat, de descanso no hebraico, e o povo hebreu tinha também consideração pelo descanso, pelo sábado, digamos assim, ou Shabbat, para não usar o termo da semana que nós utilizamos na língua portuguesa. Mas aqui o autor da Epístola aos Hebreus diz, olha, o povo de Israel, aqueles que desistiram da caminhada, não entraram no descanso nem no repouso, que foi a terra prometida.
De igual modo, aqueles que negarem a fé, que deixarem de confessar sua fé em Jesus, de igual modo também perecerão. Então, o autor da Epístola aos Hebreus é muito claro em relação ao castigo que sobrevirá sobre aqueles que renegarem, que renunciarem e que decaírem da fé. Bem, então, esse é o risco que se coloca, não é, pastor Fábio? Estejamos, pois, atentos à mensagem, sejamos firmes, persistentes até o final. Vamos encerrar mais esse bloco, voltaremos em seguida. Muito bem, queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, estudando a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Concluindo aqui o tópico 2.3 da nossa lição, o comentarista fala do perigo de começar, mas não terminar, com base no que o escritor aos Hebreus colocou, reportando ao fato histórico lá do Antigo Testamento, lá do Êxodo, porque saíram milhares de pessoas lá do Egito em direção à terra de Canaã, mas por causa da incredulidade deles, por causa da rebeldia deles, por causa da falta de perseverança, né, da incredulidade deles, a Bíblia diz que os adultos de 20 anos para cima não entraram na terra prometida. Eles morreram no deserto como consequência da sua incredulidade. Então, por causa da incredulidade deles, Deus, da incredulidade do coração deles, de não ter dado ouvido, de não ter crido na palavra de Deus, Deus puniu eles e fez com que todos eles morressem ali no deserto. Só escapou Josué e Caleb, daquela geração de 20 anos para cima, que saíram do Egito em direção à terra prometida. E o escritor aos Hebreus, ele se utiliza desse fato histórico que ilustra também a nossa condição de cristãos, que saímos do mundo, estamos peregrinos aqui nesta terra em direção a Canaã celestial, mas nós não devemos repetir o mesmo erro de incredulidade, de dureza de coração que os israelitas cometeram no deserto. Então temos que perseverar firme nos caminhos do Senhor, e diz o versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, essa advertência é importante para nós. Hebreus 4:11, procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Pastor José Roberto, tópico 3 da nossa lição, também fala que o discurso de Jesus ele é superior ao discurso de Moisés. Isso mesmo, e o discurso de Jesus precisa ser ouvido. 3.1, perigo de ouvir, mas não atentar. Então o autor aqui da Epístola aos Hebreus, ele cita o Salmo 95, versículos de 7 a 11, na versão da Septuaginta, algo que é importante a gente ressaltar. O autor da Epístola aos Hebreus, ele é um exímio conhecedor da versão bíblica do texto grego, que é chamada de Septuaginta, e ele faz as referências com alusão sempre à versão da Septuaginta. E ele diz a esse povo, a esses hebreus cristãos, ele diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Então ele chama atenção aqui, mais uma vez, uma palavra de advertência, o Espírito Santo falando profeticamente através do salmista, estava advertindo os leitores para que eles não retrocedessem, não voltassem atrás. E de igual modo, o apelo atual do autor da Epístola aos Hebreus é para que o povo continue firme e atento à palavra de Deus. Essa orientação ela é recorrente na Epístola aos Hebreus, para que o povo esteja atento, alerta, não seja negligente em relação à palavra de Deus, e principalmente aqui neste tópico, para que o povo escute, mas que também obedeça
não apenas seja ouvinte. O próprio Jesus já havia ensinado a respeito daqueles que escutam a palavra, mas não ouvem. Tiago também reforça esse mesmo ensinamento, dizendo que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. O autor da Epístola aos Hebreus diz: olha, se vocês ouvirem a palavra de Deus, a voz do Espírito, não negligenciem essa palavra, porque os riscos serão enormes, como pereceram aqueles que durante a peregrinação do deserto não atentaram para a palavra de Deus. Perecerão também aqueles que ouvirem, mas não praticarem. E aí, pastor Fábio, nós temos também aqui uma orientação com base no exemplo de Jesus, que é muito maior e superior ao exemplo de Moisés, porque Jesus se humilhou como servo. Diferentemente de Moisés, ele é o próprio Verbo que se fez carne. Ele passou pelo processo de esvaziamento e de sofrimento para conquistar a nossa salvação e nos levar para o repouso, para a cidade celestial. É verdade. A kenosis, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, já mencionamos aqui na aula passada, fala do esvaziamento da glória, o autoesvaziamento da glória de Cristo, e ele viveu entre nós como homem, Deus encarnado, plenamente Deus e plenamente homem, e ele como homem, ele padeceu, ele sofreu, ele se humilhou só em ter vivido aqui na terra como homem, não usando os seus atributos de Deus, já é uma grande humilhação. Mas além disso, o escritor bíblico Isaías, capítulo 53, ele diz que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi aflito, ferido de Deus e oprimido, e que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, Isaías 53, versículos 4 a 6. Então, ele se humilhou, ele foi um servo sofredor. E, além disso, Jesus também ensinou e praticou muitas coisas maravilhosas que servem de exemplo para nós. Exemplo não somente de um servo humilde, mas exemplo de uma pessoa amorosa. E ainda, com relação à humildade de Jesus, faz-me lembrar agora a cerimônia do lava-pés, em que Jesus ele pega a toalha, a bacia, e ele vai lavar os pés dos discípulos. É uma tarefa que era feita pelos escravos, mas Jesus, sendo mestre e Senhor, ele fez isso. E em João retratou muito bem esse episódio, no capítulo 3 do Evangelho de João, nos versículos 14 e 15, João diz que Jesus falou assim: se eu, que sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus, ele foi exemplo de humildade, ele foi exemplo de amor, e ele mesmo se colocou como exemplo, assim como eu fiz. Ora, se eu sou o Senhor, se eu sou mestre, e lavei os pés de vocês, isso deve também de servir de exemplo para vocês também. Então, a humildade de Jesus é um paradigma, é um padrão, é uma recomendação, um modelo para todo cristão, para todos nós seguirmos este modelo de Jesus. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 21, ele disse: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisaduras. Pastor José Alberto, num mundo como esse de hoje, em pleno século XXI, onde se ensina muito que a pessoa tem que revidar, que a pessoa tem que entrar em conflito, há guerras e rumores de guerra nas relações humanas. As relações humanas são muito tensas, ninguém quer renunciar a nada, ninguém quer sofrer detrimento de nada, todo mundo quer ser muito vitorioso, triunfalista, passar por cima de tudo, esquecendo do amor ao próximo. É verdade, e nesse sentido, pastor Fábio, como diz aí no ponto 3.3, Jesus é o nosso exemplo, e o exemplo maior de amor,
de graça, de misericórdia. Jesus deixou o código de ética do reino, nós temos lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, e a mensagem de Jesus é uma mensagem amorosa, é uma mensagem de graça, de misericórdia, e nós estamos vivendo num mundo, como o pastor Fábio acabou de destacar, num mundo extremamente cruel, no qual as pessoas pouco sentimento têm umas em relação às outras, a ira predomina, a cultura da violência, da guerra. Então faz-se necessário que a gente siga os passos de Jesus, sejamos pacificadores, sejamos amorosos, não tratemos as pessoas na mesma moeda, não queiramos agir a partir do sentimento de retribuição, retribuindo o mal com o mal, mas retribuindo o mal como bem, conforme nosso Senhor Jesus nos ensinou. E aí, nós já estamos caminhando para a conclusão do nosso programa de hoje, ressaltando mais uma vez que Moisés, ele teve um papel fundamental dentro da religiosidade, da cultura, da história do povo hebreu. No entanto, nós queremos apontar que Jesus, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, ele teve um ministério superior, ele teve um apostolado superior, porque Jesus não foi apenas um servo da casa, não foi apenas um mordomo da casa de Deus, mas foi o próprio edificador da casa de Deus. E nesse sentido, a gente não tem qualquer base para estar voltando para os rudimentos do judaísmo. Às vezes, pastor Fábio, a gente vê alguns irmãos aí empolgados, estudando a história de Israel, estudando o hebraico, a cultura de Israel, o que é muito bom, eu mesmo faço isso e gosto, mas é preciso ter cuidado para não entrar pelo caminho do ufanismo judaico, voltar às práticas judaicas e aos rituais antigos. Isso mesmo, e a Epístola aos Hebreus mostra para a gente que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior a Moisés, o Evangelho é superior à lei. João deixou isso muito bem claro, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. E nesta lição, como também em várias outras da Epístola aos Hebreus, meu querido telespectador, telespectadora, você vai ver que, visto que Jesus e o Evangelho é superior a Moisés e à lei, visto que o novo concerto é superior ao antigo concerto, então nós devemos atentar com mais diligência para isso que temos aprendido de Cristo e do seu Evangelho. Muito bem. Você quer aprender mais? Então vá para a escola bíblica dominical na sua congregação, na sua igreja, e certamente você vai aprimorar os seus conhecimentos. Nós vamos encerrando por aqui, agradecemos a sua audiência, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa. A paz do Senhor, até o próximo programa, se Deus quiser.